Já sim. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim? Beleza. Então, eu vou tratar aqui, né? O SUS, Vigilância, Saúde e Informação Geográfica, que é o tema. E esse conjunto de slides, então, eu vou disponibilizar lá também para vocês baixarem e para alunos que não puderam assistir a aula de hoje, possam acessar depois, né? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção que o Brasil faz parte de um seleto grupo, né, que possui um sistema de saúde pública universal. Acho que é um dado interessante. Então, o que é discutir a saúde e o ensino, né? A, a saúde e a escola, a saúde e o trabalho do professor de geografia, mas num país chamado Brasil, né? Então, eu fiz aqui a seleção. Apenas esses países, ó, Austrália, o Brasil, Canadá, Cuba, França, Reino Unido e a Suécia. Apenas esses países, são 7 países, né, que possuem um sistema de saúde pública universal. O que significa um sistema de saúde pública universal? É um sistema que, para todos, né, todo cidadão tem direito universal à saúde. A saúde é um direito do cidadão. Tá certo? Isso daí apenas em 7 países no mundo inteiro. Né? Extrema débito nos Estados Unidos, tem gente que, mesmo estando com Covid, faz de tudo para não ir para o hospital. Tá? Às vezes o cara prefere morrer em casa do que ir para o hospital. Porque se ele vai para o hospital, e ele é hospitalizado, e vai parar na UTI e tudo mais, entubado, quer dizer, quando termina tudo isso, ele tem uma dívida com o hospital, ele tem que pagar. Às vezes tem até que vender a casa, né, para pagar a dívida do hospital, tá certo? Então, a saúde é para quem pode pagar. As pessoas, os imigrantes, por exemplo, os latinos, muita gente que trabalha nos Estados Unidos não tem cobertura da saúde, não tem cobertura. Né? Então, pode morrer na sarjeta lá, não tem a cobertura. Outros países nossos, vizinhos, você pegar o Uruguai, por exemplo, é quase uma Unimed, né? Tem que pagar lá um convênio, assim, tipo medicina de grupo, e assim por diante, cada país, né? Então, o Brasil faz parte desse grupo aqui, né? Então, a gente comenta que se tem muitas críticas, né, ao SUS, a gente vai comentar até as razões disso, há muitas críticas, mas se não fosse o SUS, a situação hoje seria muito pior do que o que nós estamos vendo, né? Porque o SUS ele tem uma capilaridade, ele chega nos bairros, né? Ele tem as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento, chama UPA, que existe. Então, isso tem uma capilaridade, ele chega até dentro de assentamentos rurais. Você tem uma unidade estratégica de saúde da família. Então, isso, né, dá uma, um suporte, né, para as comunidades que você não encontra em outros países, tá? Só que eu pus aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, está muito pequeno, ó, a letra está pequena para vocês. Dá para ver, né, Caio? Tá. Então, eu pus esse quadro aqui. Espera aí, deixa eu ampliar isso aqui.
Se eu consigo... Não. Aqui, deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorou sim? Tá. Então, veja, pessoal, olha só, eu peguei esses dados aqui, ó, desses 7 países, total da população, né? É, porque o que é você ter um sistema universal num país chamado Brasil, né? Quer dizer, a Austrália tem a metade da população do estado de São Paulo, menos da metade, né? O Brasil é um país com 210 milhões de habitantes. Bom, o Canadá, idem, né? Mais ou menos a metade da população. Cuba, uma ilha. A França, 70 milhões, Reino Unido por aí também, e a Suécia, 10 milhões de habitantes. E alguns indicadores, né? Quando você pega assim, total de leitos hospitalares por 1.000 habitantes, olha, o Brasil, 3 leitos por 1.000 habitantes. É o mais baixo de todos esses aqui. Desses 7, tô falando. Tá? Austrália, 10 leitos por 1.000. Suécia, 14, né? Mesmo Cuba, que é um país pobre, um país quebrado completamente pelos boicotes, né, de 30 anos de boicote, bloqueios econômicos, tem uma condição melhor que o Brasil em número de leitos. Outro indicador, mortalidade materna por 100 mil partos. Tá? Então, a mortalidade materna significa o seguinte: uma mulher que morre no parto. Isso aqui é um indicador, gente, de qualidade do serviço, né? Porque vamos combinar, não há razão nenhuma técnica, né, do ponto de vista da tecnologia médica, em pleno século XXI, de uma mulher morrer no parto. Tá? Estou falando de um procedimento muito simples no século XXI, né? Não no século XVIII. Então, se você tem uma taxa elevada de mortalidade de mulheres no parto, isso é um indicador da qualidade do serviço. Olha só, dentre esses 7, a taxa da Austrália, olha o Brasil, 44 mulheres por 100 mil partos, 44 óbitos por 100 mil partos, né? E Cuba, tá abaixo do Brasil, mas é alto também. E todos os outros, ó, o Canadá, França, Reino Unido e a Suécia, né? Bom, e aqui nós temos o gastos em saúde, que é a porcentagem do PIB. Né? Pela Constituição brasileira, o Brasil teria que investir no mínimo 10% do PIB. Tá? Então, aqui o dado mostra que a gente está abaixo do próprio preceito constitucional. Né? Mas também desses 7, o país é o que fica, né, abaixo, todos esses indicadores aí. Né? A Austrália, 9,4, quase perto de 10. O Brasil que investe menos, né, da porcentagem do PIB na saúde. E aqui nós temos os gastos em saúde per capita, em dólar. Né? Olha só o Brasil, 780 dólares por habitante, ano. Né? Então, aí Cuba, né, ou disso, mesmo Cuba, com todas as dificuldades, né? E olha só a Suécia, 5.600, Reino Unido, 4.356 por habitante, Austrália, 5.000, né? Então, eu estou mostrando esses dados para dizer o seguinte, né? O problema do SUS é a falta de investimento, né? Não é falta de... Não é a dificuldade de implantar essa proposta, né, é fruto desse, né, do baixo investimento na saúde, assim como na educação. Né?
Então, o grande desafio, né, eu sou um defensor do SUS, né, desse sistema universal, que diariamente sofre uma campanha difamatória, né, pela mídia, mostrando que o SUS não funciona, a necessidade da privatização e tudo mais, né? E ainda que nesse período da pandemia, houve uma mudança, né, de uma valorização dos serviços, dos médicos, dos enfermeiros, né? A gente tem visto, assim como uma valorização do conhecimento científico, o papel da universidade, né? Estava aquela campanha difamatória, né, que a gente só faz balbúrdia, que é um dinheiro desperdiçado, né? E tudo isso, nesse período todo, sumiu da mídia, né? Então, eles têm buscado, os pesquisadores, os cientistas, a mídia tem mostrado o trabalho, né, da universidade, sobre as nossas pesquisas têm tido grande visibilidade, né? Mas o trabalho dos médicos e dos enfermeiros também, dos hospitais públicos, né? Então, nós estamos num momento assim de reconhecimento, né, de tudo isso. Mas num país, está aqui o quadro, ó, né, que investe muito pouco. Mas aí, deixa eu ver aqui, onde que está? Eu separei isto. Esse quadro aqui, ó, que eu pendurei lá no meu Instagram, explica um pouco isso também, né? Vocês conseguem ver esse gráfico? Vocês estão vendo? Consigo. Sim, Tá, sim. legal. Então, veja bem, né, pessoal? É só lembrando que, que a gente falou, bom, o Brasil gasta pouco menos de 10% do PIB na saúde, né? Só que quando eu pego o dado do orçamento federal executado, né, quer dizer, o que foi pago efetivamente, o orçamento executado no Brasil em 2019, seja governo Bolsonaro, né, nós estamos falando de um orçamento aí de 2,7 trilhões de reais, né? Então estava previsto aí 3 trilhões, gastou 2,7 trilhões, né? Isso aqui é de fundamental importância, porque a gente tem que lembrar de uma lei que nós estamos sobre ela, que é a lei do teto do gasto, né? Nós temos a lei do teto do gasto. Então, por conta dessa lei do teto do gasto, vem caindo gradativamente, desde o governo Michel Temer, o investimento na saúde e na educação, né? E lembrando que essa parte aqui do gasto, que é juros e amortizações da dívida, né, isso aqui não faz parte do teto do gasto. Essa parte é a Previdência Social. A Previdência Social e a juros e amortizações da dívida não faz parte do teto do gasto. Daqui 40%, bom, 65% do, do gasto está fora do teto do gasto. Todos os outros itens pode gastar até um certo limite, né? Durante o período da pandemia, o Congresso decretou estado de calamidade pública. Então, o teto do gasto ele está suspenso até dezembro de 2020. Então, o que está ocorrendo esse ano não vale um pouco, né? Por isso que é importante analisar o orçamento executado do ano passado. Olha a saúde aqui. A saúde é 4,21%. É 4% do orçamento, né? É, é, é o maior gasto da área social, porque a educação é 3,48. Aí vai caindo assistência social, trabalho, outros itens. Defesa nacional.
né? O setor judiciário custa 1%, e assim por diante. Tem aqui todos os itens, né? Então a gente tem que lembrar disso, que né, nós estamos nesse país que depois eu vou mandar o gráfico, viu, Ramon? Pra vocês verem. Nesse país que tem essa estrutura de gasto, né? Aliás, há quem discuta que a gente não deve inserir saúde e educação como gastos, né? Aqui está gasto. Cada centavo investido na saúde, na educação, é investimento social e não gasto, né? Porque, como eu disse, quanto mais eu invisto na saúde do povo, isso tem resultados educacionais também. Assim como, quanto mais eu investir na educação, eu também estou promovendo a saúde da população, né? Então, é uma questão aí. Bom, vamos adiante. Então, o que é discutir saúde pública no Brasil e ter a saúde como um tema na escola, né? Então, o Sistema Brasileiro de Saúde Pública Universal é resultado de uma longa luta, né, dos movimentos sociais e resultou na redação, o artigo 198 da Constituição Federal e dessa lei orgânica aqui, 8080 de 1990. Então, a gente conseguiu colocar dentro da Constituição alguns preceitos, né, princípios, que estão aqui, ó. Com base nesse marco legal, o Sistema Brasileiro de Saúde Pública possui, assim, são princípios doutrinários e organizativos, né? Princípios doutrinários, né? A saúde é universal, né? É um direito de todos, sem distinção. E você tem o princípio da integralidade, quer dizer, a integralidade das ações curativas, preventivas, né? A ação integral. Então, não é só assistência médica, mas é a questão, né, da prevenção e da promoção. E a equidade, isso está lá na Constituição. Quer dizer, qual que é a diferença entre equidade, né, e igualdade? Quer dizer, porque a equidade você vai tratar de forma igual os diferentes. Existem pessoas que precisam de mais atenção do que outras, porque você tenha maior justiça, né? Então, tudo isso é toda uma discussão de direitos, né, à saúde que estão lá. E você tem princípios organizativos da descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. Então, dentro desses princípios aqui organizativos, tem muitos conceitos da geografia, por exemplo, regiões, as regiões de saúde, a questão da descentralização administrativa, né? Tá certo? Então, isso é importante. Só que o que a gente estava comentando naqueles primeiros slides, o que é discutir a saúde pública universal, quer dizer, em um país tão desigual, né? Um país tão desigual como o Brasil. Então, nós temos, eu trouxe aqui alguns dados para mostrar isso, a distribuição de médicos e a população, segundo grandes regiões. Então, aqui, ó, o azul é a população. Norte, região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. O verde é a quantidade de médicos. Então, olha só no norte, o tamanho da população, a quantidade de médicos. No nordeste, né, quantidade de pessoas, médicos. E no sudeste, né, que eu tenho, em termos assim, de proporcionais, né, a gente está falando. Aqui não é números absolutos, né, proporcionalmente, quantos habitantes vivem no norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, né? E proporcionalmente, como é que está a distribuição dos médicos, né? Então, você tem uma concentração dos médicos no sudeste brasileiro, né? Você tem o filhinho do médico, né? O papai tem a clínica na Avenida Paulista e o filhinho vai fazer a faculdade
para trabalhar na clínica do papai. Um cara desse, ele não está querendo sair de São Paulo, ele não pensa em atender uma comunidade indígena, né, lá na Amazônia. Ele quer ficar ali em São Paulo, socialite, né, a vidinha de rico que ele tem. E aqui essa bola aqui é o total de médicos por habitante, ó. Então, enquanto o Sudeste tem um pouco menos de 3 médicos por habitante, aí vem o Centro-Oeste e o Sul, na Amazônia quase um, né, por 1.000 habitantes, né, que aqui é um médico para 1.000 habitantes, certo? Então, nós estamos falando de um sistema que tenta a universalidade, tratar todo o cidadão, né, sobre as mesmas condições, mas é extremamente desigual, né? Aqui nós temos a distribuição de médicos segundo idade e sexo, né? Essa é uma outra questão. O, a distribuição dos médicos por sexo e idade. Então, você vê aqui o verde são as médicas. Os mais jovens, né, você tem um pouco mais de mulheres médicas, né? E os médicos mais velhos são mais homens. Aqui, essa razão especialista generalista, segundo as grandes regiões, né? Você tem o clínico geral e o especialista. Então, a razão é 1,67 especialistas por generalistas, né? Então, tem um pouco mais de especialistas, né? 1,67 especialistas para cada generalista, né? Isso é maior, ó, no sul 2,27, no centro-oeste e no sudeste, né? Enquanto que, olha lá, na região norte, praticamente falta especialistas, né? Nós estamos falando, então, por exemplo, um grande especialista nesses tempos da Covid é o infectologista, por exemplo. Certamente lá na Manaus, né, no Amazonas, tem pouquíssimos infectologistas. Eles estão concentrados em São Paulo, né? E por aí vai. Vocês vão depois ver esses slides. Aqui, não, com certeza, vocês não estão conseguindo enxergar direito. Mas aqui é a proporção de domicílios cadastrados em unidade de saúde da família, onde que está a atenção básica, né? Então, a estratégia de saúde da família é uma equipe que visita os domicílios, né? Aqui nós temos proporção de pessoas que tinham algum plano de saúde, né? As Unimedes da vida. Você veja como é o centro-sul do país que tem esse tipo de medicina, né? Aqui, proporção de pessoas que consultaram médico nos últimos 12 meses. Então, quem é que foi no médico nos últimos 12 meses? Tá vendo? Olha só o acesso, né, ao médico, concentrado aí no centro-sul do país, e existem alguns estados que, que é aproximadamente só metade da população viu um médico nos últimos 12 meses, né? Enquanto aqui são taxas acima de 70%. Tá? E vai por aí fora. Então, eu vou disponibilizar esses slides para vocês olharem esses mapas que são interessantes. Então, aqui, ó, proporção de pessoas que já se sentiram discriminadas no serviço de saúde por médico ou outro profissional. Aí é o cara que se sentiu, foi maltratado, né, se sentiu discriminado por raça, né, por cor, gênero, né? Essa semana, acho que foi ontem, anteontem, nós fizemos uma live
o Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde, né, sobre a população LGBT. E você tem uma discriminação, né, da população LGBT no serviço de saúde, né? Maus tratos, né? Bom, então a população indígena, você pode pegar os quilombolas, a população mais pobre, né, é tratada de modo diferenciado do que o branco, né, o hétero normativo e o que tem dinheiro, né? E olha só esse mapa. Quando eu olho o anterior, esse aqui é atendimento médico. Quem foi atendido por algum médico em 12 meses? Olha só. O seguinte é quem foi maltratado, né? Você veja como é inversamente, são dois mapas invertidos, né? Então, essa parte aqui do Brasil é uma parte que, de alguma forma, se sentiu discriminado no serviço. Portanto, quando nós estamos falando de um direito universal, assim como a educação é um direito do cidadão, né? Até todo brasileiro tem direito, acesso à educação, à educação básica, portanto, até o terceiro ano do ensino médio, né? E tem direito à saúde. Eu estou tentando mostrar baixos investimentos e como ainda nós estamos muito longe de alcançar essa universalidade, né? Bom, e aí, ah, tudo isso a gente vai desembocar e pensar qual é o papel da geografia, né, para pensar essas questões, né? E o tema da aula é o SUS, a vigilância em saúde e a informação geográfica, né? Então, a informação geográfica, ela, ela vai ligar o dado da saúde ao território, né? Então, de que modo as informações que eu tenho, então, aquela informação que eu mostrei no início da mortalidade materna, tá certo? Ou seja, a mortalidade materna é o óbito que ocorre no parto. A pergunta geográfica que a gente tem que fazer, a primeira do princípio do raciocínio geográfico. Onde está? Princípio da localização, certo? Então, a minha pergunta é, bom, existe, né, a taxa, deixa eu voltar lá o quadro, a mortalidade materna do Brasil, 44 por 100 mil partos. Agora, obviamente, essa mortalidade se distribui desigualmente pelo território brasileiro, tá certo? Então, quando eu pego esse dado e eu localizo onde ocorre o, o óbito no parto, né, eu estou cumprindo um papel, né, da geografia de compreender a distância que ainda estamos, né, da universalidade da saúde enquanto um direito, né? Então, com certeza isso ocorre, né? Então, radicalizando, né, esse debate, por exemplo, a questão, quando a gente fala saúde pública e condições de vida no território, quer dizer, levando esse debate na sua radicalidade, é, a gente pode pensar saúde e condições de vida como território, né? Ou seja, de que forma a própria produção do, do território, né, que é fruto de disputas políticas, né, o território é o espaço apropriado politicamente, ele gera uma certa condição de saúde, né? Então, esse é o cerne do debate, tá?
Então, a contribuição dos geógrafos não é apenas fazer os mapas para os médicos, né? A gente ficar fazendo mapa, mapa, mapa para mostrar as coisas, mas desenvolver uma forma espacial de olhar a saúde, né? Então, perceba que como o ensino da geografia, né, pode ajudar o cidadão a olhar para essas coisas, né? Então, isso envolve uma discussão política, né? Uma economia política do espaço. E eu disse para vocês, para a implantação do SUS, ele estabeleceu várias estratégias territoriais. Você tem a discussão da regionalização da saúde, né? Vocês têm acompanhado aí a própria política do Dória de é, flexibilizar, né, o isolamento social a partir de uma regionalização da saúde. Agora, cabe a nós olharmos criticamente esse processo, né? Porque essa região, quando você olha ali o mapa com as zonas vermelhas do estado de São Paulo, ela não é nunca um dado pronto e acabado. A gente não pode esquecer que o território é disputado dia a dia, né, na ação de diferentes agentes. Então, que interesses estão por trás, né, dessa forma de olhar para o espaço, né? Para terminar isso, deixa eu ver se eu acho aqui, eu separei o... Onde que está? Ah, é. Tem um texto que eu vou compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante. Deixa eu ver aqui. Nós temos um texto que faz uma análise da distribuição dos casos de Covid, né, da cidade de São Paulo, se eu acho aqui. Esse aqui, ó. Muito interessante. Eu vou disponibilizar esse texto. Não sei se vocês conhecem esse Labicidade, tá vendo? Esse Labicidade, ele é um laboratório da FAU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e eles estão soltando trabalhos bem interessantes. Olha a matéria: circulação para trabalho explica a concentração de casos de Covid, certo? Então, ele fala assim: desde o início da pandemia, muitos têm debatido acerca do impacto nos diferentes territórios. Só que ele diz que, infelizmente, a dimensão territorial não é considerada de forma adequada, prevalecendo uma leitura simplificada. O resumo da obra é o seguinte: eles mostram uma relação do quantidade de casos de Covid na cidade de São Paulo com as linhas de ônibus, né? Então, eles mostram que quem mais pegou Covid em São Paulo são as pessoas que tiveram que sair para trabalhar, inclusive pegando esses ônibus aqui, superlotados, né? Porque muita gente, para ter o isolamento social, né, precisa de um monte de gente indo trabalhar. Então, quem mais pegou Covid são as pessoas que tiveram que continuar trabalhando durante a Covid, né? E aqui, pessoal, a simplificação da leitura do comportamento da epidemia no território dificulta seu enfrentamento. Eles vão mostrar, tá vendo? Eles fazem uma crítica a essa divisão regional, né? A gente fica olhando, ó, laranja, vermelho, as regiões de saúde. E o que o grupo fez? Em vez de olhar o dado pela região, ele chegou até a rua onde ocorreu
os casos. E aí eles relacionaram isso com as linhas de ônibus e vieram chegar a essa conclusão, né? Tá vendo aí como é que eles foram fazendo um estudo para, na cidade de São Paulo, chegar a identificar essa relação entre a Covid e o território, tá certo? Então, nós vamos procurar entrar no DataSUS agora, nessa meia hora aí. Eu vou mostrar para vocês onde está a base de dados, né, do DataSUS e de que forma, então, a gente pode trabalhar a informação da saúde, mas para chegar até o território. E a minha ideia é o quê? Chegar o mais próximo possível de um território ao redor de uma escola que você está trabalhando. Então, eu estava dando exemplo, né, vou pegar o Leonardo aí em Euclides da Cunha. O Leonardo vai trabalhar lá em Euclides e tem uma escola da rede pública de São Paulo, né, em Euclides, e, e eu tenho informações. Então, como é que eu posso fazer essa relação entre... Eu tenho o sistema de saúde, o SUS, né, a condição de saúde do brasileiro, e como isso está inserido dentro do território e da escola que eu trabalho. Então, esse